Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa quinta aula do curso de PHP completo. E o tema da aula de hoje é PHP orientado a objetos. Bem, a programação orientada a objetos é um paradigma baseado no conceito de objetos, que podem conter dados na forma de campos, tá? Também comumente chamados de atributos e propriedades, ou instruções de código na forma de métodos ou comportamentos. A orientação a objeto ela foi consolidada no PHP 5, tá? Ela começou a ser introduzida em algumas versões anteriores, mas ela foi consolidada na versão 5. E o PHP desde então suporta um conjunto de recursos, tá? Implementando o paradigma, que incluem coisas como visibilidade, classes, métodos abstratos, interfaces, type hint e recentemente também trade. O PHP ele trata objetos da mesma maneira que referências ou manipuladores, onde cada variável contém uma referência a um objeto ao invés de uma cópia de todo objeto. Tá? A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Bem, na orientação a objeto, a classe possui três partes. A primeira parte é o nome da classe, a segunda parte, tá? São os atributos, são os metadados, tá, daquela classe. E a terceira parte são os comportamentos, os métodos daquela classe. Pense na classe como algo semelhante a uma forma de bolo. Tá? Você tem diferentes formas, tá, para criar. Pode ser um bolo de laranja, de chocolate, não importa. Mas se você utilizar uma forma, por exemplo, igual essa aqui, em formato de coração, você sempre terá um bolo em forma de coração. Tá? Mesmo que seja um bolo de sabor diferente. Você pode também ter um bolo no formato arredondado, espiral e por aí vai. Então a classe, ela não é em si o bolo, mas sim a forma. Isso é, ela vai dar as características que servirão, tá, para você criar as instâncias, que são nada mais do que os objetos vivos, tá, que seguem religiosamente tudo que foi definido na criação da classe. Por exemplo, vamos lá. Temos aqui um exemplo de uma classe chamada pessoa, tá? Com 4 atributos, cujo nome dos atributos são nome, sobrenome, data de nascimento e CPF, e um comportamento ou método chamado nome completo. Pois bem, aqui do nosso lado esquerdo nós temos a mesma representação, porém utilizando a sintaxe do PHP, tá? Implementando essa classe utilizando os recursos disponíveis pela própria linguagem. Vamos criar agora uma classe então, tá? Eu vou utilizar uma IDE online e vamos tentar criar uma classe e também instanciar um objeto dessa classe, um ou mais. Pois bem, para começar a criar uma classe no PHP, utilizamos a palavra reservada class, espaço, nome da classe. Tá? Então aqui, por exemplo, classe pessoa. Tá? Utilizamos as chaves para, similar ao que nós usamos até agora no for, no if, for each, para delimitar o escopo dessa classe. Só com isso aqui a gente já acabou de criar uma classe pessoa. Por enquanto não tem atributo nem método nenhum. Tá? Bem, vamos colocar pelo menos 2 atributos nessa classe. Os atributos, eu preciso dizer a visibilidade deles. O assunto de visibilidade comentaremos daqui a pouquinho. Então, a priori, vamos utilizar sempre o public. Tá? Public, nome, public, CPF. Pois bem, vamos agora criar uma instância desse objeto. Para criar uma instância, nós utilizamos um operador chamado new. Tá? Esse operador new ele permite que eu possa criar uma instância. Eu peço para o PHP alocar espaço na memória RAM, tá? E ele criar um objeto que seja do tipo daquela classe. Então posso colocar aqui new pessoa. Como essa classe não tem construtor,
Fica a critério do programador se ele quer utilizar os parênteses aqui, ponto e vírgula, ou se ele quer simplesmente colocar o ponto e vírgula direto, tá? Tanto faz. Mas vou utilizar o parênteses, porque a ideia é daqui a pouco colocar um construtor nas próximas implementações dessa classe. Pois bem, com isso eu instancio, crio uma instância de pessoa, tá? Que ela vai começar sempre com nome e CPF vazios, tá? Bem, eu não atribuí esse objeto a nada. Se eu colocar aqui uma variável, por exemplo, pessoa1, o que eu fiz nessa linha? Eu estou dizendo que pessoa1 vai receber uma referência para um objeto de pessoa. Tá? Atentem para este detalhe. Por quê? Neste caso aqui, eu não estou dizendo que pessoa1 é uma pessoa, tá? Um objeto de pessoa. Ele é só uma referência para um objeto de pessoa. Tá? Nós vamos aprofundar isso com um exemplo maior daqui a pouco. Pois bem, eu posso, tá? Então, utilizar o operador new para criar uma instância e devolver uma referência que eu posso colocar uma variável para apontar, isso é, para manter a referência para esse objeto. Beleza? E se eu quiser acessar ou modificar valores, ou no caso, acessar métodos dessa classe, eu posso utilizar o Object Operator, tá? O arrow, a setinha, tá? Que é o hífen, sinal de maior que. Pois bem, eu tenho lá pessoa1, que é uma referência para um objeto de pessoa. Vou pedir para ele alterar o nome e colocar Maria. E CPF igual a 123. Então, com esse operador, tá? O Object Operator, eu posso acessar os atributos e métodos, tá? Dessa classe, a priori públicos. Beleza? Pois bem, eu posso ter várias instâncias do meu objeto. Tá? Eu criei aqui uma instância que está sendo apontado por essa variável pessoa1. Tá? Mas eu poderia ter uma segunda instância. Pessoa2 é igual a new pessoa. Tá? Então, pessoa2, nome é igual a José. Pessoa2, CPF é igual a 456. Beleza? Tá? Então eu tenho duas instâncias aqui. Vamos usar o vardamp para poder visualizarmos melhor cada uma dessas instâncias. Tá? Vamos colocar aqui vardamp pessoa1 e pessoa2. Beleza? Vamos lá. Tá aqui, ó. Quando eu dumpo, tá? Eu dumpo a referência que aquelas variáveis estavam mantendo, que são objetos na memória. Tenho dois objetos do tipo pessoa. Um é Maria, tá? Um tem o atributo nome com valor Maria, o outro tem o atributo nome com valor José. Tá? Então, são dois objetos que seguem essa forma, tá? Esse molde, esse esquema, que é essa classe. Tá? Sempre vai ter nome CPF, mesmo que eu não desse CPF, ficaria lá um CPF vazio. Beleza? Bem, o que aconteceria agora se eu colocasse um pessoa3 recebe, tá? Pessoa1? O que vocês acham que vai acontecer? Se eu chegar aqui, por exemplo, e colocar pessoa3 nome igual a fulano. O que vocês acham que vai acontecer quando eu der esse vardamp pessoa1? Vai continuar Maria? Não vai? Vamos ver. O que acontece? Mudou para fulano. Por quê? Porque quando eu coloquei isso, eu coloquei que pessoa3 estava a receber a mesma referência para pessoa1. Isso é, nessa pseudo-representação aqui, tá? Eu vou ter dois ponteiros para o mesmo objeto. Tá? Isso é só para reforçar a questão de que, para ter um objeto novo, eu preciso usar o new. Tá? A não ser que eu utilize um outro recurso,
conhecido como clone, tá? Se eu utilizar o clone, chegar aqui e colocar pessoa 3, clone pessoa 1, tá? Maria continua lá intacta. E se eu pedir para debugar pessoa 3, aí sim, pessoa 3 é fulano com CPF 123, porque ele recebeu clonado, tá, do objeto de Maria. Tá? Então observem que sim, essas variáveis elas sempre vão ser só referência para aquele objeto e não o objeto literalmente. Beleza? Bem, além de atributos, as classes podem também conter métodos, tá? Comportamentos, que no PHP nada mais é que functions, tá? Dentro da classe. Então, podemos adicionar aqui um comportamento, por exemplo, function, falar, tá? E aí coloca aqui, ó, echo, oi. Bem, como eu faço para chamar esse comportamento? Tá? Vou tirar esse vardamp aqui e vou fazer o seguinte. Pessoa 1, falar. Tá? Pessoa 1, falar. Vou executar. Aqui o resultado, tá? Por quê? Esse método aqui, tá, estará presente em todos os objetos que sejam do tipo dessa classe. E para eu chamar um método, eu uso a mesma sintaxe que eu utilizei, tá, para acessar os atributos. Tanto é que eu poderia também pedir para mostrar, tá, o nome da pessoa 1. Então, dessa vez eu não estou modificando, estou só acessando. Tá? Então tá aqui, ó, oi, Maria. Beleza? Então, os comportamentos são isso. São literalmente trechos de código, instruções, tá, que a gente coloca dentro da nossa classe. Pois bem, quando utilizamos métodos, é comum, tá, e é salutar, fazer referência a características ou até outros comportamentos daquele objeto corrente. Para usar esse recurso, nós utilizamos um ponteiro especial chamado $dis. O que ele me permite? Fazer referência ao objeto corrente. Então vamos lá. Aquele nosso método falar. Eu agora quero que ele fale oi, tá? Meu nome é, e fale o nome, tá, da pessoa, isso é, do objeto que estiver sendo executado o método falar na hora. Para fazer uma referência dinâmica a ele, de forma genérica, eu utilizo o $dis. Tá? Então tá lá, this, nome. Observem que quando eu faço referências, tá, aos atributos, eu não uso $, no nome deles, tá? Porque no contexto de orientação a objeto, os atributos, eles não têm o $, tá? Na definição, sim. Na hora de escrever, sim, dentro do escopo da classe. Mas na hora de fazer referência, não, tá ok? Beleza. Então, agora, eu vou tirar aquele eco, que agora é desnecessário, e vou chamar o método falar. Tá lá. Meu nome é Maria. E se eu chamar o método para outro objeto, o this vai apontar dinamicamente para o próximo. Tá? Tá lá. Meu nome é Maria. Oi, meu nome é José. Então, o this ele tem essa utilidade, você apontar para o objeto corrente em tempo de execução. Beleza? Vamos lá. Bem, eu tenho um recurso chamado método construtor, que é um método especial, isso é, uma função especial que ela é executada toda vez que um objeto é instanciado, tá? Isso é, toda vez que você usa o new. Bem, como funciona esse método construtor? Ele tem um padrão no PHP, que é function, underscore duas vezes, construct, e aí pode ter ou não parâmetros, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui echo nice, tá? Toda vez que eu utilizar o new, vou ter ele sendo executado. Então, tá lá, nice duas vezes. O método construtor não foi executado no clone, observem isso, tá? Bem, o que acontece?
Esse método construtor, a quantidade de parâmetros que eu colocar aqui vai ser refletida na hora que a pessoa usar o new. Vamos ver aqui, por exemplo, nome. Se eu tentar agora executar, eu terei um erro. Ó, o total, erro de contagem de argumentos. Tem poucos argumentos usados no método construtor. 0 foram passados. Mas exatamente 1 estava sendo esperado. Tá? Então, quanto mais parâmetros eu colocar aqui, isso reflete na quantidade de valores que eu tenho que usar depois do nome da classe, com new depois do nome da classe. Tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar Maria e José. Tá? Pois bem, o ideal é você colocar no método construtor, tá? Isso não é obrigatório, mas é uma prática costumais, é utilizar o próprio método construtor para já atribuir valores para os atributos daquele objeto. Tá? Porque a priori ele nasce, como é que eu posso dizer, vazio, sem nome, sem CPF, sem nada, nesse contexto da classe pessoa. Então, por exemplo, poderia colocar aqui, $diz, nome, recebe o resultado desse parâmetro nome, que podia ser x, tá? Podia ser $x, perdão. Não importa. Não importa, tá? Mas é uma prática boa você, por semântica, manter o mesmo nome. E aí poderia ser nome e CPF. Tá? Agora tem 2 parâmetros. Então vou usar diz nome, diz CPF. Beleza? Aqui. Tá? Isso significa quê? Que agora eu posso já atribuir os valores já na própria construção do objeto, fazendo com que linhas como essa aqui e essas aqui sejam desnecessárias. Então poderia ser new pessoa Maria 1, 2, 3, new pessoa José 4, 5, 6. Tá? Observem que agora o código foi bem menor. Tá? Isso fica a critério de quem está construindo o código. Tá? Beleza. Do mesmo jeito que eu tenho o método construtor, eu também, tá? Eu tenho o método destrutor. Esse método destrutor ele vai ser executado quando o objeto morre. Quando é que o objeto morre? Por exemplo, quando o código acaba. Esses 3 objetos que estão na memória, Maria, José e o clone de Maria que ficou sendo fulano, os 3 morrem. Ou quando um objeto não tem mais referência nenhuma. Tá? Por exemplo, se eu chegasse aqui e colocasse o pessoa 2 para apontar para uma outra coisa, tipo, ou um valor 34, tá? Então, aquele objeto lá que estava sendo José, não vai ter mais ninguém apontando para ele. E aí vai vir um cara chamado garbage collector, coletor de lixo, e vai remover ele da memória, tá? Então, se a gente colocar aqui um método destrutor, tá? Que a sintaxe é parecida com a do construtor, tá? Vou colocar aqui, ó. Vocês vão ver que vão ter várias situações aqui, ó. Objeto foi removido, tá? Por quê? Quando eles vão perdendo a referência e quando o programa acaba, tá? Pois bem, um dos grandes baratos da orientação a objeto é implementar o conceito, tá? Que é muito utilizado na biologia, que é o conceito da taxonomia. Como funciona montar uma taxonomia utilizando a orientação a objetos? Pois bem, temos aqui do lado esquerdo, tá? Uma classe pessoa com um atributo só, nome. E embaixo dela temos uma outra classe chamada pessoa física, utilizando uma palavra reservada chamada extend e o nome daquela outra classe que criamos anteriormente, pessoa, tá? Com um atributo chamado CPF. O que acontece quando usa extend? E aqui está a representação gráfica dela usando a UML, tá? Tudo que a classe pessoa tiver atributos e métodos serão automaticamente herdados, tá? Pela classe pessoa física. Então, o que acontece? Quantos atributos pessoa física tem? 1, 2. Por quê? Nome ele vai herdar de pessoa. Tá? Pessoa só tem 1, mas pessoa física tem 2. Então, por exemplo, aqui ó, temos a classe pessoa, certo? Poderíamos criar aqui agora uma classe chamada pessoa física e utilizar o extend. O PHP, assim como algumas outras linguagens famosas, não possuem suporte à herança múltipla. Isso é, não dá para você colocar aqui vírgula e
e um nome de uma outra classe, tá? Ele não suporta, tem que ser uma classe só. Mas daqui a pouquinho para frente a gente vai ver algumas alternativas. Bem, quando eu faço isso, tudo que pessoa tem, pessoa física também terá. Tá? Então, se eu chegar aqui, tá? E colocar PF1, tá? Pessoa física 1, é igual a new pessoa física. Primeira coisa que ele herdou foi o método construtor. Tá? Então eu vou ser obrigado a colocar o nome e o CPF. Tá? Eu vou colocar aqui Luiz, tá? Da Costa. Ou perdão, CPF. 789. Tá? E ele herdou tudo, inclusive os métodos. Então posso inclusive chamar o método falar. Aqui sem problema nenhum. Vou remover aqui a chamada do método destrutor para não atrapalhar aqui o debug. Sei lá, meu nome é Luiz. Sem problema nenhum. Tá? Por quê? Ele herdou, mesmo aparentemente a classe pessoa física estando vazia, ele herdou tudo que a pessoa tinha. É claro que o ideal é o quê? Você especificar aquela classe. Se a gente parar para pensar bem, tá? O ideal seria CPF ser algo exclusivo de pessoa física. Tá? Enquanto a gente poderia ter CNPJ algo exclusivo de pessoa jurídica. Então, refazendo esse exemplo aqui, tá? Vamos lá. Temos aqui a classe pessoa, tá? Com nome. E temos a classe pessoa física, tá? Herdando tudo de pessoa com CPF. E uma classe chamada pessoa jurídica, tá? Com tudo de pessoa, mais algo especialista dela, que é CNPJ. Então, observem, pessoa tem um atributo, pessoa física tem 2, porque ele herda o nome, pessoa jurídica também tem 2. Beleza? Bem, quando começamos a utilizar herança, existe a possibilidade de algo que nós herdamos, isso é a classe filha herdou, ela possa fazer o quê? Ela possa substituir, tá? Sobrescrever aquilo que ela herdou. Por exemplo, aqui na classe pessoa poderíamos colocar public function falar, novamente, tá? Então tá aqui, ó. Vamos colocar return is nome, tá? E só vai falar assim, ó. Melhor ainda. Oi, meu nome é, tá? E o nome da pessoa. Pois bem, a priori, se eu criar uma instância de pessoa física igual a new pessoa física, tá? Atribuir um nome para essa pessoa, colocar aqui nome igual a Maria, e utilizar o método aqui, já que tem retorno, vou dar um eco, pessoa física 1, tá? Falar, observem que ele herdou isso lá de pessoa, tá? Pessoa física. O que acontece? Eu tenho lá, oi, meu nome é Maria. Pois bem, eu poderia muito bem chegar aqui agora em pessoa física e sobrescrever. Public function falar, fazer o seguinte, olha, no caso da pessoa física ele não vai falar só, oi, meu nome é fulano, não. Ele vai fazer o seguinte, oi, meu nome é, tá? E o nome dela, tá? E meu CPF é, tá? CPF, beleza? Vamos atribuir um CPF aqui, né, para poder essa frase fazer sentido. Vou colocar aqui CPF 123, beleza? E aqui agora no método falar, observem o seguinte. Eu não estou mais executando aquele código original que estava, tá, na classe pessoa, mas o que eu sobrescrevi na classe especialista, pessoa física. Afinal, PF1 é uma referência para um objeto de pessoa física, tá?
Então o que acontece? Eu sobrescrevi, eu fiz um overriding, um método overriding, tá? Então eu substituí a implementação original na classe filho. Agora vamos dizer que eu quisesse reaproveitar a lógica, tá? Que eu herdei, isso é, o comportamento original que eu herdei da minha classe pai, tá? No caso aqui, pessoa pai de pessoa física, e quisesse reaproveitar, tá? Fazer reuso dele e acrescentar algumas coisas. Podem observar aqui que tá. Oi, meu nome é Desnome. Oi, meu nome é Desnome. Então eu posso acessar o código original, tá? Através do parent. Parent, 4 pontos, tá? E o que eu quero acessar, por exemplo, falar. Então tá aqui, ó. Então poderia colocar aqui, ó, para ele pegar o conteúdo de falar, tá? E concatenar com a palavra. E meu CPF é tal. Então o parent é para eu poder fazer referência a alguma coisa da minha classe pai. Nesse caso aqui, um método. Então, se eu executar, observem aqui que o resultado é o mesmo, só que dessa vez sem repetições, porque eu só reaproveitei a lógica da classe pai e especializei ela com esse adendo aqui, beleza? Vamos lá. Bem, na orientação a objeto, nós temos um conceito chamado visibilidade, tá? Que ele serve a priori, tá? Para determinarmos o nível de encapsulamento que nós queremos nas nossas classes, nos nossos atributos e nos nossos métodos. Tá? Antes de mais nada, eu preciso reforçar que a ideia de encapsular, tá, não significa que você vai esconder o código de alguém ou nada disso. É porque simplesmente o acesso direto, tá, àquele atributo ou aquele método pode quebrar a lógica do seu programa. E você pretende encapsular algum detalhe que não é relevante. Por quê? Porque você vai criar algo intermediário para acessar. Pense agora mesmo, tá? No monitor ou na tela do celular que você está acessando agora, em que você simplesmente tem uma interface que é apertar o botão de ligar e um determinado de conjuntos de comportamentos acontecem, como a energia, se chegar até a tela, tá? O drive, se comunicar com o sistema operacional, por aí vai, acontecem. Mas tudo é encapsulado em apenas um botão, chamado ligar. Tá? Então a ideia de encapsular é você tentar diminuir um pouco o acesso à visibilidade em para determinados detalhes e comportamentos, porque se o usuário tiver acesso direto, tá, o usuário da sua classe, ele pode acabar quebrando a lógica, por ele não saber a ordem que tem que ser executada as coisas, ou por aí vai, tá, dos detalhes. Então, só para reforçar essa ideia, porque muitas vezes eu vejo em sala de aula as pessoas tendo uma ideia assim, um pouco, como é que eu posso dizer, decoreba, de que não, todos os atributos da classe têm que ser privados, pronto, acabou. Pergunta, por quê? Aí ele responde, porque sim. Tá? E não é bem assim que a coisa funciona. Tá? Tem um propósito maior, um propósito que não existe uma regra específica, tem que ser analisado com calma. Beleza, vamos lá. Bem, visibilidade pública. Tá? Visibilidade pública todo mundo pode acessar, dentro da classe, fora da classe, não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui que tem 3 atributos e tem uma classe filha. Tá? Então ele já monta todo esse nosso exemplo. Vamos lá. Eu tenho um atributo chamado público, tá? Que tem a visibilidade public. Eu tenho um atributo protegido, que tem a visibilidade protected. Eu tenho um atributo privado, tá? Que tem a visibilidade private. Bem, para esse exemplo funcionar, a priori, tá? Do lado de fora, o que eu digo do lado de fora? Usar o Object Operator fora do contexto das classes. Só vai funcionar com o público. Só para começar a história, tá? Só vai funcionar com o público. Pois bem, o protegido, tá? Ele vai funcionar no contexto, tá? No contexto da herança, tá? Mas não vai funcionar fora do contexto, tá? Da própria classe ou dos herdeiros daquela classe. Então ele não tem como ser acessível nesse contexto.
Quando você começa a ter algum tipo de encapsulamento protegido ou até o mais forte, que é o privado, faz-se necessário o quê? Tá? Faz-se necessário você criar, se você quer intermediar ele, algum meio de campo, por assim dizer, que seja público. Tá? Bem, vou criar aqui um método chamado set protegido, onde eu vou criar uma pequena lógica que eu quero encapsular, tá? Para justificar criar um método público para sessão privado, tá? Onde quem passar essa string eu vou setar, tá? Em protegido, colocando o seguinte: protegido mais mais a exclamação. Tá? Isso vai ser um meu processamento aqui. Só um pequeno, bobo exemplo, mas só para mostrar que eu quero encapsular. Porque se a pessoa acessasse protegido diretamente, eu não ia garantir que o exclamação ia aparecer lá. Beleza? E aí o que acontece? Eu agora posso aqui tanto em pai como em filho, né? Porque se está em pai, o filho também herda. Vou colocar filho, set protegido, tá? É igual a legal. Tá? Um texto aqui legal. Beleza? Se eu debugar as variáveis, eu ainda não tenho acesso ainda, tá aqui, ó, legal exclamação. Bem, se eu tentar acessar aquele valor, tirar aqui, ó, e colocar eco filho setinha protegido, tá? Tentar acessar, o que vai acontecer? Não posso acessar um atributo protegido, tá? Nesse contexto. Então, novamente, eu vou precisar agora um método público, tá? Que será conhecido que é nada mais que um accessor, tá? O set foi um mutator, esse cara vai ser um accessor. Get protegido, tá? Sem parâmetro nenhum, onde eu vou retornar o valor daquele protegido, que foi modificado pelo set protegido. Tá? Isso é, o set protegido era a única porta de entrada para poder acessar esse cara protegido. E a única porta de saída será o get protegido. Tá? Então aqui, para não ter mais erro, vou trocar pelo nome, pelo método, perdão. Então aqui está lá o nosso código, legal, exclamação. Beleza? Bem, o contexto é parecido com o do privado, também é parecido, porém, tá? Um atributo privado, tá? Se eu tentasse aqui agora, poderíamos, por exemplo, criar um método privado, tá? Chamado aqui private function segredo, tá? E quando alguém executar, ele vai retornar a palavra segredo. Bem, se eu tentar acessar esse método tanto no pai como no filho, tá? Vou colocar aqui pai segredo. Se eu tentar acessar o método, eu vou ter um erro aqui, tá? Porque eu não posso, nesse contexto aqui, chamar o método. Pois bem, será que dentro do contexto, tá, da classe filho eu poderia fazer isso? Vamos lá tentar. Eu vou criar aqui um método público, tá? Function revelar segredo, tá? E vou tentar acessar aquele método, tá? Vou tentar dar parent dois pontos, segredo, tá? E vamos lá na classe filho fazer o seguinte, agora em vez de pegar o get protegido, vamos pegar imprimir o revelar segredo. Vamos ver o resultado. Aqui, ó. Não posso chamar um método privado, tá? De pai segredo do contexto de filho. Então observem que no caso do privado, ele fica só no contexto da própria classe. Para que esse método segredo possa ser usado, ele vai ter que ser usado por alguém aqui dentro que tenha uma interface pública. Senão, ele será algo exclusivo de uso só dentro do contexto da classe. Beleza? Outro detalhe interessante é, tá? Eu tenho lá o public function get protegido. Se eu fizer a sobrecarga dele, tá? Vou tirar aqui essa chamada. Se eu tiver a sobrecarga dele e eu tivesse alguma tipagem aqui, tá?
no get protegido, dizendo que, por exemplo, vai retornar um string, e aqui eu tentar dizer que vai retornar um int, tá? Eu vou ter um erro. Por quê? Quando eu faço a substituição de método, tá? na classe filho, ela tem que ser totalmente compatível. Os tipos não só de entrada, mas os tipos de saída também. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu tentasse lá no set protegido e colocasse aqui, ó, aqui vai ser sempre string, tá? E fizer a sobrecarga, eu tenho que obedecer aqui string também, mesmo que o código aqui seja diferente, tá? Mesmo que o código aqui seja para retornar um monte de exclamação, não importa. Se eu mudar alguma coisa aqui que seja diferente do que foi definido na classe Py e eu fiz a substituição na filho, eu vou ter aquele erro lá de baixo. Beleza? Então, esses são alguns detalhes que a gente tem que observar na hora que a gente usa o mecanismo de herança. Vamos lá. Na próxima aula, veremos atributos estáticos, métodos estáticos e outros recursos implementados, tá, pela orientação objeto via PHP. Um abraço e até a próxima.